perde, Fete, e a corrida maluca entre o dólar e a gasolina, quem perde é você. Eu sou a Gente Somos e o oxigênio pode até ficar em falta, mas o carinho não. E eu sou a senhora Memento e não se assustem se alguém pedir outro ministro. Eu sou o Inceptio e o Guedes aguarda o dólar chegar no aí R$5. O negócio tá pegando fogo toda semana agora, é difícil montar uma pauta porque é muita notícia, mas a gente vai te passar tudo ainda hoje, viu? Vamos pro Fato ou Fake? Fato ou Fake? Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem. A folia dos cus prolapsados. Onde começou o kit gay? Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Fato ou Fake? Patifes! Após a Semana da Consciência Negra, abre a Semana do Racismo. Após o último anti-amnésia, Joaquim Fênix emite nota de repúdio. Dólar e gasolina disputam corrida para saber quem chega primeiro aos R$6. Presidente da Fundação Palmares nega a existência de racismo no Brasil e pede fim do movimento negro. E aí, é fato, é fake? Vamos tirar nossas dúvidas lá pro final do programa, você já deve estar acostumado, né? Então vamos agora pro Político Brumadense, que tem duas notícias bem interessantes. Vereador considera falta de oxigênio hospitalar uma coisinha. Isso aí era pra estar no Fato ou Fake, não era não? Poderia ser, mas já que não é, é verdade. E ele, além de dizer que é uma coisinha, ele fez um pequeno descaso, né, com a situação de alguns pacientes que necessitavam disso, e principalmente os que precisavam buscar esse oxigênio. Os do hospital, parece que ainda tinha, mas os que tinham que levar a domicílio foi o que faltou, realmente. E assim, a sessão da Câmara foi na segunda-feira, o problema só ia ser resolvido na terça-feira pela manhã. Na segunda-feira ainda não tinha sido resolvido. O caso é que durante a sessão isso foi relatado, porém um dos vereadores que estava tentando defender o governo de situação, o secretário, ele falou que já pediu desculpa. Então acho que tá tudo bem, né? O secretário pediu desculpas na segunda-feira de manhã, na segunda-feira meio-dia. Só que ele esqueceu de ficar sem oxigênio também de segunda-feira meio-dia, até a sessão da Câmara pelo menos, para saber como é que era a situação dos pacientes. Aumento salarial dos vereadores brumadenses. Que história é essa? Essa vai render, né? Bem, eu vejo essa notícia não com surpresa, mas fiquei surpreso em não ver essa notícia sendo veiculada nos veículos de comunicação, né? Não sei se por uma questão de não receber ou receber carinho, né? Como a gente já viu já na comunicação aqui em Brumado, mas essa questão do aumento salarial, ela com certeza é uma medida impopular, né? Impopular. Se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vai ver que o povo não aceita, né, essa medida, essa votação. E também a questão, a gente sabe que vai aumentar o número de vereadores, né, de 13 para 15. Não é isso, Fete? Isso mesmo. O aumento ele foi numa base de 26,6%. Segundo sendo defendido pela própria casa, seria necessário o aumento, porque existe uma regra em que o subsídio tenha que ser de 40% para os deputados. Uma diferença, Não, né? tem que ser um valor
de 40% dos deputados, não é isso não? Isso. Tá. Alguma coisa do tipo. Pelas contas, os gastos, o salário subiria de 8 mil para R$ 10.128,90. O aumento de 13 vereadores para 15, que já tinha sido votado há meses atrás, no início do ano. Aliás, se eu não me engano, no meio do ano. Então, 15 vereadores vão, além de aumentar o número de gasto, né, com 2 vereadores a mais, também aumentar o salário deles. E essa questão de não ter saído, não ter bombado, foi bem estranho mesmo, ninguém noticiar até então, ninguém havia noticiado, né? Até um blog de Brumado noticiar. E parecia que não tinha acontecido, porque durante a votação houve os vereadores... Haveram os vereadores? Como é que é? Não houve mesmo. Houve os vereadores que votaram contra, mas ninguém, nem a favor nem contra, comentou nada durante a sessão. Parece que quem estava lá também sentado, assistindo, também não sabia muito bem o que estava em pauta. E não houve debate, foi bem estranho, para dizer no mínimo estranho. E uma coisa interessante que a gente já tinha notícia, na verdade, que o Brasil é um dos poucos países que o vereador ganha salário, né? Isso é uma coisa interessante, porque a gente está acostumado aqui no Brasil com os vereadores receberem salário, a gente acha que no mundo todo é assim. E, na verdade, o vereador ele presta um serviço à comunidade. Ele tem o seu trabalho, né? Ele pode ser um comerciante, ele pode ser, né, um profissional liberal, né? E naquele momento ali, uma vez por semana, está exercendo ali o seu papel de cidadão e ajudando, né, a sua cidade. E aqui a mentalidade é o oposto, na verdade eles querem aumentar, né? Como se fosse uma profissionalização. O político no Brasil parece que você estuda para você, quando estuda, mas eles se dedicam para se profissionalizarem e se eternizarem no poder, né? Tem vereador aí com acho que 8, 10 mandatos, né? Agberto, o ex-prefeito, também ficou um tempo enorme, né? Foram vários mandatos. Então, esse tipo de lógica que o povo já está acostumado, porque aqui no Brasil se naturaliza tudo, né? Mas a gente percebe, observando outros países com a referência, que não é bem assim. Voltando nesse caso de vereadores que estão aí, tem muito tempo que estão aí, eu estou com uma preocupação muito grande, que a população está pedindo para trocar os vereadores. Mas assim, vai trocar pelo quê que vai trocar? Porque nessa Câmara que a gente tem hoje, só, se eu não me engano, 3 que são da gestão passada. Então já teve uma troca grande. Mas eu não vejo essa troca como boa coisa. Até então. Então a gente tem que saber trocar. Não tô dizendo que tem que continuar, não. Tô dizendo que a gente tem que trocar, mas tem que saber pelo que a gente tá trocando. Então, sabe aqueles programas de TV que fazem: você quer trocar 10 mil reais por esse rato, velho? Então, ou então, assim, você quer trocar essa lata de leite vazia por uma lata de Nescau vazia? E aí você vai falar sim. Então é isso que não dá certo. A troca ela tem que ser qualitativa, né? A gente já trocou para vereadores nessa vereança com pessoas um pouco instruídas, né? A gente percebe a diferença com a da passada e a gente, como na democracia, a gente preza que a população escolha os seus candidatos de maneira também qualitativa, mas é aquela coisa, no Brasil a gente sabe que nem sempre a questão qualitativa é o que pesa mais, né, na hora da escolha. E além de tudo, a agenda feita de uma forma meio errada. Na semana em que o governo federal
anuncia que não R$9 a menos do que seria o aumento do salário mínimo, num país de 13 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e o vereador aumentando o salário de 8 para R$10.100. A gente pegar aqui algumas cidades, né? Estocolmo, capital da Suécia, o vereador ganha, fazendo uma transferência para o real, né? Por volta de R$350. Ou seja, é uma ajuda de custo, né? É uma ajuda de custo. Bem ajuda mesmo, assim. Obviamente tem uma verba de gabinete, né? Para poder manter o gabinete. O salário em Paris é de R$3.500. Toronto, 4.300. Então você vê que os 10 mil de Brumado que foram aprovados aí é algo totalmente fora, né? Eu já fiquei sabendo. No Rio de Janeiro, né? R$9.000. Então, Eu já fiquei sabendo que aqui em Aracatu, não sei o valor, mas eu sei que é bem pouquinho mesmo. Não sei quanto é não, mas é um valor bem baixo. Mas promotor em Belo Horizonte, há pouco tempo atrás, falou que era impossível viver com a pobreza de R$24.000 por mês. Com a miséria de R$24.000 por mês. Mas enfim, né? Então, finalizando o Político Brumadense, vamos para a semana para esquecer, porque seria bom que não tivesse nem existido essa semana. O que aconteceu? Mais uma semana que a gente vem falar dos mesmos assuntos, porque no Brasil não tem racismo, né? E aí o que acontece? Um promotor de justiça no Pará foi dar uma palestra para estudantes de direito, e nessa palestra eu vou dizer que ele foi no mínimo infeliz, que é para eu não me exaltar muito aqui. Ele deu declarações infames. Algumas delas foram as seguintes. Ele disse que os índios são preguiçosos e que foi por isso que os negros foram escravizados no Brasil. Ele, em um momento da palestra, ele chega a falar que ninguém aqui, né, que é os que estavam presentes na palestra, tem dívida nenhuma com os quilombos, com os quilombolas, e nenhum de nós aqui tem navio negreiro, nenhum de nós fomos lá na África buscar os negros. E ele continua essa bela constatação, que ele chegou sozinho, né? De que o problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar até hoje. O índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar para os portugueses. O índio preferia morrer. Eu lembro do Roda Viva 2018 com: você escravizou alguém? Eu não fui lá para buscar nenhum negro. Eles que vieram? Eles que vieram, tá ok? A gente pode chamar de farinha do meu saco? mesmo discurso, né? Mesmo discurso. Eu não... Mourão também já tinha falado sobre isso, né? A questão do índio ser preguiçoso. E ele, que é descendente, né? De índio. Direto, né? Eu acho que ele é neto de índio. E o mais engraçado é que assim que eu terminei de ler essa notícia, eu fui buscar qual foi o posicionamento da Justiça do Pará acerca disso, e eles emitiram uma nota dizendo que não concordam com nada que ele falou e que não representa a instituição num todo, e só isso. E nenhuma punição, e mais uma semana a gente volta ao mesmo caso. Uma notinha dizendo que não concordamos, mas os responsáveis por cometer um crime, porque isso é crime, continua aí ileso, porque não existe racismo no Brasil, porque o racismo não é importante o suficiente para que seja punido para eles, né? A gente pode chamar isso de racismo institucional, porque ele estava dando palestra e estava no momento de
trabalho dele, Representando, né? representando a instituição. Então, assim, interessante quando você começa a conhecer um pouco mais sobre a vida do índio, né? Nós temos aí um relato de Orlando Vilas Boas, dos irmãos Vilas Boas, tem até filme, no livro dele de memórias, ele revelando assim o contato, né, os primeiros contatos com os índios. E os índios, na verdade, eles são totalmente livres. Eles precisam ser autônomos. É que eles não gostam de trabalhar, eles não gostam de trabalhar para o outro. Eles trabalham para eles, eles caçam, né? Eles fazem o seu artesanato. E, na verdade, o que é criticado pelo orador, né, infame, é justamente os índios eles não concordavam em serem escravizados. Ele está criticando justamente isso aí, né? Um abraço a você, microempreendedor individual. Eu também, a gente deve, mais pra frente, a gente vai encontrar mais outros motivos para poder falar sobre esse assunto também, contra o caso do índio também, além do racismo contra negros, também esses preconceitos com o próprio índio. Sério que você prefere ser um branco do que ser um índio? Imagina se os portugueses não tivessem vindo aqui, você acha que essa baderna que está hoje estaria se tivesse só índio aqui? Um bocado de índio lá em Brasília, fazendo corrupção. Imagina. Mas então tá. Vai defender branco. Então, se você quer. Vamos para a próxima notícia da semana? Eu não consigo ler essa não, sinceramente. Pode? Você quer que eu leia isso? É sério? Paulo Guedes cita AI-5 e provoca reações. Eu gostava quando a gente ouvia o Ai Se Eu Te Pego. Esse AI-5. Coloca a música aí, DJ. Coloca a música aí. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Não que dá strike do E eu achava que a gente não tinha cultura nessa época. Nessa época a gente achava que não tinha Isso. cultura. Então, parece que toda semana a gente repete a mesma notícia, só muda o nome de quem pratica, né? Semana retrasada a gente falou de Bolsonaro, de um dos filhos de Bolsonaro, que eu já nem O Eduardo. sei. 02. Algum, né? E dessa vez tivemos Guedes com essa pérola. O que aconteceu? Sempre tem que ter um Lula ou um PT no meio, então vamos dar introdução para essa questão. Ao que parece, Guedes ouviu que Lula estava convocando o povo a ir para as ruas. Ao ouvir essa notícia, ele se exaltou. Eu não sei se vocês chegaram a ver e ouvir Sim. ele falando do assunto, mas totalmente exaltado, totalmente estressado, porque eu nunca vi um povo que estressa tanto quando se fala a palavra Lula ou PT. Nem eu, viu? Ó. E aí, ao ser questionado sobre essa questão de Lula chamar o pessoal, teoricamente, eu particularmente não vi, mas também se chamou. Estamos numa democracia, é bom a gente lembrar, estamos numa democracia, o país está com o dólar mais alto da história, o país está com a gasolina complicadíssima, os altos índices de desemprego, a América do Sul está pegando fogo, não seria tão difícil assim para a população estar nas ruas, e seria um direito da população. Olha, por muito menos a galera Por quebrava muito banco por aí. Exatamente, por muito menos. Eu apoio as aulas de coquetel molotov na escola. A gente tem que estudar um pouquinho mais essa questão. E aí, o que acontece? Ele pega e fala: não, mas não se assustem se for necessário a gente chamar o AI-5 caso as pessoas forem pra rua. A primeira coisa que eu penso é a ameaça. A primeira coisa que me vem à cabeça é essa questão. E de pensar que esse foi o que todo mundo considerava o melhorzinho dos ministros. O técnico? É aquilo, né? De pensar que esse é o melhor. Posto de Braga. E imagina o pior. Mas o que eu
imagino assim que você falou assim, parece que cada semana um fala sobre... É porque eles repetem o discurso do mestre, né? Eles vão repetindo o discurso, né? Só que o que acontece é que se a gente for analisar um histórico breve, Guedes, ele tem um histórico de gostar de ditadura, né? Ele trabalhou com Pinochet, né? Na época da ditadura, então para ele deve ser algo natural. Aqui no Brasil a gente tem os garotos da vila, o Guedes é o garoto de Chicago, né? É da galinha do Chicago. É interessante porque assim, a gente chega num governo em que nada está mais à direita do que ele. E quando esse extremo ouve algo que não é favorável a ele, a ideia é colocar mais... A ideia é calar a boca de quem fala o contrário, ou pior, né, de matar de quem fala o contrário. O AI-5, sim, é pra se assustar e falar em AI-5, assim, você não viveu. A gente, na realidade, nenhum de nós aqui vivemos o AI-5, graças a Deus, mas a gente tem toda a história, a gente estuda, né? A gente não foi para os Estados Unidos pra falar que é patriota. Não precisamos viver para poder ter relatos, né? Realmente. E só para lembrar e para constar, Guedes deu esse discurso para os repórteres nos Estados Unidos, viu, Washington? E engraçado é o local, engraçado que foi também juntamente com as perguntas do que ele achava sobre as manifestações que estão acontecendo nos países vizinhos. Então, assim, a gente vê um governo totalmente despreparado até para um possível levante da população em questão de oposição. A gente não está falando de quebradeira, a gente está falando sobre, em uma democracia, você protestar para ficar melhor. Que pra mim já devia estar acontecendo há muito tempo, né? Mas a gente tá falhando em uma coisa. Vamos falar pro cara que grita 17 todo dia, o cara que fala que votaria mais todos os dias. Ele queria. Tem um que falou que queria ter uma urna eletrônica em casa para votar 17 todo dia. É pra você que o cara fala, você vai votar em 38 a partir de agora, né? Vou te falar. Imagina, eu sei ainda que é bem, meio porque eu difícil, gostava até um pouquinho do número 17. Né? A gente já tem 2 números pra odiar. Imagina você que gosta muito do presidente, você tem todo... É democracia, a gente tá aqui pela democracia. Imagina que ele faça alguma coisa que você não goste. Não é esquentar o seu todinho gelado, é outra coisa. É alguma coisa que você não gosta, algo que tem a ver talvez com economia e tal, e que você não gosta de jeito nenhum. E que vai te trazer uma vontade imensa de querer ir pra rua, de querer protestar. Agora imagine, porque tudo isso está em volta do excludente de ilicitude. Isso é uma forma de não deixar ninguém ir pra rua reclamar. Você tem esse direito. Você teve esse direito em 2013, 2014, quando vocês queriam Dilma fora, que o dólar ia virar R$1. A gente entende você. Você que bateu panela pra caramba e tal. Imagina que nem isso você vai poder ter. Você que dançou ao redor do pato. Com todos os defeitos que você pode dizer ao governo do PT, pelo menos isso ele nunca te ameaçou. De botar um AI-5, de te proibir de ir pra rua, isso nunca aconteceu. Durante esses atos inconstitucionais, até reuniões como essas aqui, elas são proibidas. Com certeza. A gente já vai preparando porque... O Congresso foi dissolvido, né? Exatamente. O Congresso foi dissolvido. O próprio... o primeiro que falou, né, que foi o 02, é congressista e não não sabia que ele seria um dos principais afetados. Além de mexer em questão das próprias garantias da Constituição, entendeu? Então, assim, tá no teu direito. O teu direito vai ser... não vai ser mais teu direito. Eu tive uma professora que ela falava que a mãe dela, na época da ditadura, estudava na UNB. E aí que esse negócio de ninguém solta a mão de ninguém é porque, principalmente durante a noite, as luzes se apagavam e quando as luzes se apagavam, do nada um estudante sumia.
Então o que eles faziam? Eles pegavam na mão do outro para que ninguém fosse capturado durante as luzes apagadas. Essa professora falou isso na sala de aula? É absurdo, comunista, doutrinadora. Doutrinadora. É por isso que Professora. cresce, a aluna fica desse jeito. Tá vendo? Naquela época você apoiava em acabar com o jovem. Professora de psicologia do ensino. Eu acho que era essa a matéria. Então, Das aulas que eu dormia. A gente de exatas, quando vai para essas aulas, pelo amor de Deus, não dá muito certo. Seria a única que eu iria me divertir, mas tudo bem. o 02, bem que ele falava que para fechar o STF ele só precisava de um cabo e de um soldado. Não precisava nem de... Num jipe, não precisa nem de um tanque, né? E quando foi perguntado sobre a questão do AI-5 para o presidente, ele... Eu quero saber sobre o AI-38, tá ok? Eu falo sobre o AI-38, o AI-5 eu não falo, tá ok? Ai, Muito bem. Vamos para a próxima notícia, porque tem gente sofrendo com um salário super baixo. gente, eu tô exausta. Eu tô exausta porque cada notícia é mais bizarra do que a outra. Me fala sobre essa diva aí, a Heloísa Bolsonaro. Que Siga no sobrenome? Instagram. Siga no Instagram. Vamos seguir ela no Instagram. Pô, faz ela influencer, velho, já que ela tá reclamando da vida que tem. Diz É o que dá. passar por perrengue. Com um salário de 33 mil do marido, Eduardo, o 02, mas ressalva, não nos falta nada. Ou se tiver faltando com 33 mil, né? O que eu sei que tá faltando é alguma coisa que a ex dele falou que bate fofo, mas enfim. Oi. Eita. Mas o que acontece? A diva Heloísa, né? Chega a dizer que a glamourização da vida do político tem que acabar. Porque ela passa perrengue com o salário que o marido ganha. E que eles tiveram que viajar para os Estados Unidos e economizar no que eles comeriam lá. Vocês acreditam nisso, gente? Vida dificílima. Foi daí que ele falou pra não investir no dólar, né? Lembrando que Eduardo Bolsonaro, como parlamentar, além desse saláriozinho pequenininho de 33 mil, tem o auxílio moradia, tem apartamento de graça, tem a verba com alimentação. Então, se tá difícil pra ele, imagina pra mim, né? Vale paletó, que eu acho que é a melhor de todos. A melhor. É O cara não paga nem o paletó. Ele queria o Ali embaixador, né? Ele queria. Com certeza. É o embaixapeiro, né? Seria o embaixapeiro. No momento eu só tenho um sonho, sabe? Como A moda hoje fascista. Não? também, tá, ok. Não, eu tenho mais de um sonho. Desculpa. Você entendeu? Ok. Como aqui no Brasil, ou o cara do Big Brother vira político, ou o político vira o cara do Big Brother. Eu espero que no futuro, sabe, acho que alguns canais que são pagos tem uns quadros maravilhosos sobre isso, onde gente rica vai viver uma semana, um mês trabalhando em alguma coisa que pobre trabalha. O meu sonho é colocar essa mulher pra viver. O nome disso não é A Fazenda, não? Ops. Perfeito. Mas aí, já fica a dica aí pra MTV no futuro. E lança aí, chama a Heloísa, dá uma ligadinha pra ela e fala assim: venha fazer um reality perfeito, você vai ganhar mais do que 33 mil. Oferece mais de 33 mil, porque senão pra ela não dá, entendeu? Pra ela fazer aí, viver um dia, um mêsinho aí com os 400 reais, que foi como a gente falou num desses programas anteriores, é o que muita mãe, muito pai de família vive, com os 400 reais e uma penca de filhos. E a senhora tá passando um perrengue com os 33 mil dela, né? Difícil. Complicadíssimo. Mas você não acha que a gente só fala do Bolsonaro, não? Não, A gente só fala a gente fala de Heloísa, né? Mas se a gente só fala desse povo... Vamos mudar um pouco de assunto? Falar de quem agora? Lula condenado novamente. Ops. E aí, vai ser preso, gente? Não, porque é segunda instância. Só Segunda pode instância. ser preso agora com a terceira instância, não é isso? É verdade. A partir da terceira instância aí você pode ser preso. Mas e aí, ele foi condenado por quê? Ele roubou pirulito de alguém,
Ou será que ele tirou a toga de algum ministro do STF? O que aconteceu? Foi o caso do sítio de Atibaia. Atibaia, né? O sítio de Atibaia, que ele dizia que era de um amigo dele, mas todas as coisas dele estavam lá, né? No sítio, talvez. Até os pedalinhos com nomes dos 2 netos, parece, né? Tava lá, mas não é dele. Gente, eu não tinha onde botar os pedalinhos. Com certeza. Aí colocou no caso. Deixa na casa do amigo. Com certeza, a gente deixa na casa do amigo. Eu tenho um monte de coisa aqui na tua casa. Com certeza. Inclusive a dignidade. A dignidade fica louca. Tem a questão dos processos, que é Lula livre, agora já parou porque ele tá livre, né? Então, e são quantos processos contra Lula? Tem o primeiro processo, que foi a questão do Primeiro triplex. triplex. Esse segundo, Atibaia. mas tem mais uns 2 processos ainda, né? Mas com a decisão do STF, eles vão esperar agora o trânsito julgado, né? Como está na Constituição, né? O interessante é a gente aqui não está nem debatendo se ele fez ou não. No caso, o interessante é que a defesa dele falou o seguinte, que quando ele foi julgado pela juíza que pode contar agora, teriam páginas copiadas e teriam erros. Por exemplo, no momento que ela divulgou todos os autos, haviam de 3.600 páginas, 43 páginas copiadas da sentença de Moro. Sendo que, tem momentos, ao invés de falar do sítio, fala apartamento, ou seja, ela nem leu. Que ela nem corrigiu, né? Nem corrigiu. Ô, gente, sabe quando a gente bota assim no Word e aperta com o botão direito pra botar sinônimo? Por favor. Sítio, sinônimo, né? Apartamento, sítio. Apartamento, sítio. Mas você tem aquela opção, trocar por. E aí você já troca de todos. Você coloca Ctrl F, você coloca onde está escrito apartamento e muda pra tutorial anti-amnésia. E aí, interessante é que isso é 1%, mas são 40 páginas. É aquele negócio, copia, mas não faz igual, não. Faz um pouco diferente aí, pelo amor de Deus. Trabalho de escola, né? Que TCC mal feito, entendeu? Assim, sinceramente, o bizarro é isso. Eu acho que o juiz não deveria copiar a sentença de outro juiz. Ela é tão estudada quanto o Moro, então ela poderia muito bem pegar toda a sentença, ela redigir por conta própria e não ter que ficar copiando a sentença do Moro. Então, daí a gente já começa a tirar umas dúvidas de algumas questões, mas ele foi condenado a 17 anos. Aumentou a pena. Exato, o aumento da pena, que era de 12 anos e 11 meses, foi para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Assim como no caso do triplex também. Super Na sentido. segunda instância também eles aumentaram também, né? A sentença. Lembrando que a parte de defesa pede anulação completa por causa das supostas irregularidades com a questão de Moro e seus amigos e tal. Sinceramente, Zanin, ele deve ser um ótimo advogado, mas eu olho pra cara dele, eu só consigo ver um estagiário. Quem olha pra cara do Zanin só vê os estagiários, que é o advogado do Lula, mas tudo bem. Um abraço, Zanin, pra quem tá ouvindo aí, a gente respeita e... faz parte da nossa audiência, né? Vamos agora pro amnésia alcoólica, porque a semana pra esquecer já terminando, né? Semana anti-agressão à mulher. Então, quando a gente fala em agressão, eu não acho... Não é que eu me expressei mal. É muito importante a gente falar da parte física, mas eu acho que a agressão verbal e a agressão psicológica, hoje, eu acho que tem um peso muito maior, porque eu acho que ela vem antes da agressão física. Eu acho que antes de você levar um tapa, alguém já lhe xingou, e antes de lhe xingar, alguém já meio que lhe perturbou mentalmente. Já fez você se sentir uma pessoa ruim, um ser inferior, e isso tudo
vem antes do tapa e a gente tem que observar nesse momento. O Nerdfet sabe que há uns 3, 4 meses eu perdi uma amiga por conta da violência contra a mulher. Ela já tinha se separado do rapaz e aí ela resolveu voltar e ela mandou uma mensagem para a irmã dela dizendo: irmã, estou feliz. Aí a irmã mandou: irmã, estou com medo, porque já sabia dos casos de agressão, que já havia agressão. E nisso ela fala: irmã, estou com medo. Não, irmã, eu também estou com medo, mas estou confiante. Dessa vez vai dar certo. Ele mudou. Ele não mudou. Ele matou ela, depois se matou. E a irmã, que foi quem relatou o caso, também já tinha sido agredida por um ex-marido, que faleceu de um acidente de trânsito, mas eu percebo que nessa localidade esse caso aconteceu em Muita Bonita, em Sergipe. E é muito, muito comum, assim, homem ter essa noção de domínio de mulher, achar que manda e tal. E é muito comum a agressão. E eles tratam como algo normal. Tanto que no velório dele teve uma homenagem pra ela. No meio do velório dele teve uma homenagem pra ela. E foi tanto que a pessoa da família dela ficou revoltada e tal, porque muito chateado, né? Porque vê que a menina morreu dessa forma, ele matou ela e o pessoal dele vem fazer homenagenzinha pra ela. Não, isso não traz a vida dela de volta. Isso não deixa ela... Não tem como a gente reparar isso, né? É algo que não se repara. E uma breve pesquisa no Google, você vai ter noção do tamanho do problema. Eu encontrei aqui, brevemente, uma matéria da BBC que foi lançada em fevereiro. O título diz assim: violência contra a mulher. Novos dados mostram que não há lugar seguro no Brasil. Pra gente ter ideia do que isso significa, é exatamente essa matéria, esse título demonstra, entendeu? Pra mulher não há lugar em que ela esteja segura. Porque a maioria das agressões são domésticas. Exatamente. Qual é o lugar que você tá mais em paz? É dentro de casa, minha gente. Se você não tá em paz dentro de casa, você não tá mais em lugar nenhum. E eu recentemente também li uma matéria, se eu não me engano, no New York Times, talvez, falando sobre a importância agora de se criar um mundo que fosse seguro para as mulheres. E a matéria, imensa matéria, o título era mais ou menos esse. Eu li a matéria todinha e a conclusão foi que não houve em nenhum momento a colocação do que poderia realmente ser feito. É como se fosse um problema. Existe problema, você expõe o problema e ao procurar resoluções para o problema, você simplesmente não tem. É porque é uma questão cultural, né? E a cultura, ela demora a ser mudada. Você tem que mudar no dia a dia, na educação, né? E na educação familiar, principalmente, porque a gente sabe que o machismo, ele é perpetuado através das famílias, né? São famílias que perpetuam. E uma coisa que também é assustadora, que eu vi um dado também, que é 1/3 das mulheres, ou seja, de cada 3, uma é agredida, né, durante toda a sua vida, né? Então, realmente é um dado, principalmente para quem é pai de menina, né? Eu sou pai de menina. Tô cercado por mulheres, né? Esposa, mãe, irmã, sobrinha. Então, a gente fica assustado porque não faz parte da nossa realidade essa violência, mas de cada 3 mulheres, uma é agredida durante a vida, né? Uhum. Então é uma coisa assustadora. Aí você pensa, sua mãe foi agredida, sua esposa foi agredida, sobrou pra sua filha. Você tá entendendo? Ou sobrinha, né? Alguma coisa assim, você contou 1, 2, 3, já era. É complicado. Lembrando como o Jadila falou, vai além da agressão, vai além do que é físico, há o fator psicológico, que hoje
é uma das coisas mais reclamadas nas mídias. Hoje mesmo eu estava vendo uma das milhares threads no Twitter falando, pessoas dando relato de sua vida, e uma delas estava falando sobre essa questão de você sair de um relacionamento abusivo e o quanto aquilo afetou ela como pessoa, como mulher. E aí, ao ver, você viu os comentários, você começa a notar que é uma coisa muito mais próxima do que a gente normalmente imagina. Às vezes a gente coloca isso como uma situação tão mais distante, quando na verdade ela tá aí acontecendo o tempo todo, tá ao nosso lado. E volta e meia a gente não tem dado nem atenção o suficiente para essa questão. Ainda temos outra questão que eu esqueci de citar, além da agressão física, psicológica, verbal, financeira. É outra que também pesa muito. Às vezes é o homem que não permite que ela trabalhe, ou às vezes é o homem que permite que ela trabalhe, mas acaba não pegando diretamente aquele dinheiro dela, que era dela, mas ele meio que obriga ela, de certa forma, a gastar com algumas coisas que não eram o objetivo dela. E lembrando que no último dia 25 de novembro foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Nesse dia, a ministra Damares, ela convocou, uma coletiva com vários repórteres, foram de todas as grandes emissoras do país, de rádio e televisão, e ela ficou calada. Eu acho um tempo, que isso é um sinal de alguém que sofre alguma agressão psicológica, que não tá 100%. trabalho, né? Não sei aonde, Eu não duvido. mas alguma agressão psicológica essa mulher deve estar sofrendo. Com Gente, certeza. longe de mim ficar Julgando? longe de mim fazer uma piada pesada demais, mas, gente, parece que a arte não foi feita pro povo de direita, né? Porque até quando eles tentam chocar, teoricamente, é o que seria através de uma forma de arte, uma publicidade diferente, até nisso eles falham incrivelmente no que é a intenção. A gente precisa que a mulher fale, a gente precisa que ela denuncie, e aí ela vem com essa ideia que é extremamente o oposto do que a gente necessita. Eu acho que na verdade não deve ter sido esse marketing. Eu acho que ela chegou lá e esqueceu o que ia falar. A cara que ela Eu prefiro fazia, acreditar também, eu prefiro a cara acreditar que ela também. fazia, se você olhar o vídeo, Eu esqueci o texto? É de uma mulher que falou que as meninas de Marajó eram estupradas porque não usavam calcinha, né, gente? A gente tem que lembrar disso. Então, desconhecimento total. Na hora que ela virou as costas ali, eu ouvi ela falando, eita, pô, esqueci. Tá vendo? Aí, fala certo. Lembrando você, mulher que é agredida em casa e não teve coragem de ir até a delegacia, porque às vezes também até sofre com cárcere privado, às vezes também, né? Você pode ligar para o 180, lá você não tem a sua identidade divulgada, você pode denunciar e você será atendida, e a gente torce para que você tenha essa coragem, que a gente sabe que é difícil, a gente acredita que seja muito difícil. Eu não, claro, vivo isso, mas a gente acredita que é difícil. Mas você pode denunciar pelo 180 anonimamente. E tem uma questão também, Fete, que a própria mulher pode não denunciar, mas o vizinho, né, ouvindo a agressão, tem aquela questão de não se mete a colher, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Tem que se meter sim, porque você pode salvar uma vida. Né? E no caso é anonimamente, você não precisa falar quem você é, porque vem pra cidade, né? No caso Eu tentei fazer isso uma vez, pô. Essa amiga minha mesmo que a irmã faleceu, quando ela sofreu a agressão da primeira vez, ela sofreu agressão 2 vezes, eu não lembro se foi da primeira ou se foi da segunda. Mas eu liguei pro 180 em Aracaju. Em Moita Bonita não tem, 180 é uma cidade muito pequena. E aí eu liguei e falaram que eu não podia fazer essa denúncia. Velho, aquilo me chocou de uma forma. E ele
com uma peixeira. Ele já tinha bebido tanto. Mas E aí ele já tava com a peixeira, dizendo que ia matar a família dela inteira. Tava todo mundo dentro da casa dela, ninguém tava saindo de casa. Eu era a única pessoa que tava fora, eu tava em Aracaju. E já era tarde da noite, eu não tinha nem como ir pra cidade. Pra falar assim, vou pegar ele, vou fazer uma denúncia. Não tenho mais como. isso tem quanto tempo? Isso tem um tempinho, deve ter uns 4 anos mais ou Porque- menos. É recente isso? Recentemente, eu não vou dar certeza, mas eu acho que não tem 2 anos, que havia essa discussão, se eu não me engano, no próprio realmente. Congresso, de que a pessoa poderia, por outro, entendeu? Denunciar por Foi outro. porque foi muito complicado. Assim, Sim. ela chegou. Eu falei, mas se eu for na delegacia da mulher de Aracaju, porque Aracaju tem uma delegacia da mulher, eu posso ir aí fazer a queixa? Porque eu sei que alguns BOs a gente não pode fazer por telefone. Aí a moça, não, tem que ser ela. Eu daqui que ela sai de lá. Como é que ela ia sair com esse cara perseguindo ela e a família dela? Não tinha condição. Fiquei bem chateada nessa época também. Lembrando que um dos criadores da delegacia da mulher é o saudoso Temer. Finalizar essa notícia. Notícia para esquecer. Infelizmente. Ué, gente, saudades Temer. Que isso? Com certeza. Volta. Volta, vampirão. Pô, próximo fim de semana aí, todo mundo já marque na sua agenda. A gente vai sair todos os muros aí, apagando fora Temer, tá? Com certeza. Volta Temer no lugar e já era. Com certeza. Vamos pro DDA? Vamos lá. Livro Escravidão. Laurentino Gomes. Gente, esse homem foi no Roda Viva e deu um show. Tem uma parte. É spoiler, viu, gente? Dizer logo, é spoiler. Mas diz que é logo no início do livro. Eu não li ainda. Eu só vi os relatos dele no Roda Viva. E ele fala que durante o período de escravidão no Brasil, a rota dos tubarões mudaram. Eles seguiam os navios negreiros. Porque uma média de 14 corpos eram jogados ao mar no dia. Corpos de negros mortos. Agora você imagina o tanto que chegava aqui para esse tanto ser jogado ao mar. E aí acabaram mudando a rota dos tubarões. Porque eles se alimentavam disso nessa época. Foi um relato assim bem marcante. E aí hoje vem gente dizer que não, os negros saíram de lá lindamente desfilando pela passarela. Vamos ali no Brasil dar uma volta? Foi eles que vieram, tá ok? Vamos estragar com os índios, né? Vamos estragar. Índio tudo preguiçoso, peraí que a gente vai lá trabalhar pra isso. Vamos lá, lindamente. Tudo quer ser meio. O interessante é que esse livro de Laurentino Gomes eu não li, mas eu já acompanho as obras, né, dele. E é bem interessante porque ele é jornalista, né? Ele é jornalista, então ele pega a história e consegue colocar de uma maneira acessível, né, para que qualquer pessoa consiga ler e ache interessante. É bem interessante. Aí eu vou procurar esse livro também. Qual o nome? Escravidão. Escravidão. Ele tem outros livros que eu li, mas que fazem relatos da história de Tiradentes e tal. Eu achei bem interessante. Eu não lembro o nome, é uma data. São 3 livros, 1808, 1822 e 1889, é uma trilogia, né? Exato, eu li o de Tiradentes, que eu não sei qual é desses aí. E aí, ele no Roda Viva, ele fala que Escravidão vai ser também uma trilogia. Finalizando o DDA, vamos pro novo quadro, Momento Bizarro. Como assim? Bolsonaro ganha quadro com o logo do seu partido feito de cartuchos de arma. Gente, é arte, pelo amor de Deus, gente, vamos cultuar. Então, pra você que perdeu essa notícia maravilhosa, porque você não estava nesse país, Bolsonaro fundou um partido. O nome do partido é Aliança pelo Brasil. O número vai ser qual mesmo? Eu já até esqueci. 38. É do cartucho lá, 38. Tem isso. E, né, só pra dar umas informações pra vocês, o estatuto já tá formado,
uma das exigências é o combate ao comunismo. Não quero nem falar o que isso me remete. Eu tô rindo agora, mas a gente sabe de desespero. o quão desesperador e o quanto a gente já bateu cabeça por causa dessa tal luta e guerra contra o comunismo durante a história. Vai estudar história, gente, pra não precisar vivenciar esse tipo de coisa. Anticomunismo pra parar de ter mamadeira de piroca, por favor. Fora kit gay. Um dos princípios também é respeitar Deus e a religião. Só quero ver qual religião. E, né, aquela defesa incrível da família. E o que melhor do que colocar no Estatuto a defesa da família do que colocar essa arte maravilhosa, feita com cartuchos. Tudo a ver, né? Pra mim tem tudo. Por favor, quem trata da questão de marketing desse partido, sensacional, até aí já me conquistou. E fala na questão estética, realmente é muito bonito o quadro. Vamos falar sério. É uma interessante porque assim, é bem simbólico, né? Você vai ver a questão do quadro com o nome do partido, é Aliança pelo Brasil, não, né? A aliança feita com bala, né? Tudo a ver com as bancadas que apoiaram Bolsonaro, né? Nós temos aí exatamente a bancada da bala, né? Que é apoiada pela bancada da Bíblia, tudo a ver. E a bancada do boi, o agronegócio, que precisa de bala para espantar o sem terra, né? Então, essas balas simbolizam aí bem o caráter, né? O caráter desse novo partido, que é uma dissidência, lembrando, né? É uma dissidência do antigo partido de Bolsonaro que não conseguiu ficar com o partido nem um ano no poder, né? Então nós temos aí esse quadro que é bem simbólico, remete mesmo à questão da violência, né? O próprio símbolo que Bolsonaro utilizou na campanha, né? Fazendo inclusive nas mãos de crianças, né? A arminha, né? Que foi um símbolo dentro das igrejas, que até hoje eu acho engraçadíssimo isso. Não, eu tenho medo, na verdade. Eu não acho engraçado, não. Eu tenho medo, porque quando você junta violência e religião, se você olhar para a história, de novo a gente a gente vai ver aí alguns períodos tenebrosos, né? Então, é algo que a gente tem realmente que pontuar, né? Esse quadro parece que é uma o Carlos também teve um quadro feito com... Sim, lembrando que Carlos Sério? ganhou essa semana também um quadro, Carlos Bolsonaro, feito também de cartuchos com o rosto dele. O rosto dele no mapa do Brasil. É uma pessoa que bate punheta pra ela mesma, sinceramente. Eu vi uma postagem essa semana muito interessante, que é: ninguém reclamava porque o PDT é 12 e também é cartucho, é calibre. Ninguém reclamou se eu não me engano, o PR é 22. E aí começou a falar de vários tipos de calibre. Meu amigo, uma coisa é o número do partido solto, simplesmente. Outra coisa é você cultuar dentro das organizações do seu partido, você colocar, como é que se diz, nas diretrizes do partido, uma defesa de armamento, uma defesa de, sinceramente, genocídio do povo que é contra, de quem que é do contra, entendeu? Genocídio do pobre, do preto, do favelado, entendeu? Então, por favor, pelo menos estuda antes de falar merda. Sai do Facebook, pelo amor de Deus. Lembrando ainda, sem sair desse assunto, mas saindo um pouco, ele está coletando as assinaturas, né, para o partido. E essa semana, em Manaus, durante um discurso, ele reafirma algumas coisas. Diz que o meu governo lutará pela manutenção da família, porque nos governos anteriores colocavam até em livros escolares que uma família podia até ser formada por um juntamento de duas coisas. E tem 2 vagas para ministro do Supremo e uma será cristão e evangélico. Ou seja, o cara cria um novo partido, ele já sabe quem é o eleitor dele, quem é que vai apoiar essa ideia genial que ele
como em alguns meses atrás era o terrivelmente evangélico, terrivelmente cristão. E terrível, entenda como terrível de verdade. Pra mim é. Agora, interessante é você sempre ser contra a urna eletrônica, você apoiar a votação por cédulas de papel, mas quando é para aprovar o seu partido, você vai fazer uma coisa que ninguém nunca fez, que foi pegar a assinatura digital. Sério que você não... eu tô falando pra você que vota, que a gente já sabe. É pra você que gosta dele. Você não se pergunta, sério? Você prefere ficar aí batendo peso em você mesmo? É sério isso? Bate falta de fogo. sentido. A falta de sentido cansa. Mas eu me arrisco a dizer que vai ter muitas réplicas desse negocinho do partido aí, em muita casa de homens de família por aí, viu? Eles são bem coerentes na incoerência, né? Na verdade, né? Porque, como a gente já falou, a questão do apoio aos evangélicos junto com armas, essa questão que você mencionou, então a gente vai pegando todas o histórico e a gente vai vendo que as incoerências são bem comuns, né? Lembrando que eu torço muito para que a Gol entre na justiça, aviações aéreas da Gol entre na justiça por plágio, porque é a mesma logo do partido, só muda só as coisas para a logo da Gol, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos para o momento da cultura. O trabalho das baianas de Acarajé pode se tornar patrimônio histórico de Salvador. É isso mesmo, eu vou esperar a gente somos falar um pouco, depois eu vou entrar no assunto. Hoje o acarajé já é reconhecido como patrimônio cultural do país. O acarajé que durante o fim da escravidão ele foi usado para libertar escravos. As negras faziam o acarajé, se juntavam, vendiam, e com esse dinheiro, com essa soma, ela comprava a liberdade do escravo. Então é um simbolismo de luta. E já é reconhecido pelo país, pelo nosso país, mas ainda não é reconhecido pela cidade de Salvador, não é isso? Isso. Na verdade foi reconhecido primeiro nacionalmente pelo IPHAN. É um patrimônio imaterial, que é o ofício, né, das baianas de Acarajé. Está escrito no Livro dos Saberes. Foi em 2005, primeiro então no IPHAN, na esfera federal. Depois nós tivemos o reconhecimento, né, pelo IPAC em 2012, IPAC no caso na esfera estadual, né, então patrimônio também imaterial da Bahia, o ofício da Baiana de Acarajé, a profissão. E agora, Salvador, nós temos aí agora a tentativa de reconhecimento. Ainda não foi reconhecido, né? Mas foi colocado em pauta para ser votado ainda esse ano. Então a gente teve um longo caminho. Foi Gilberto Gil na esfera federal, né? Já como ministro da cultura, né? E no IPAC também, e agora em Salvador, que é realmente o local, né? Onde todas essas iniciativas nasceram. Na verdade foi na cidade de Salvador. Isso, né? A solicitação partiu do vereador Silvio Humberto, do PSB. E para quem ainda não pegou a ideia do IPHAN, IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ok? Certo. Mas então, já que o acarajé é reconhecido como patrimônio histórico, o que vocês acham do acarajé doce? Vocês acham que ele é coerente com esse patrimônio que a gente tem? Chamam de heresia. Na verdade, o patrimônio histórico é o ofício, né? O ofício das baianas. Mas o acarajé doce, eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar no Bolinho de Jesus, que foi uma aberração, né? Não. Que surgiu. Mas o acarajé doce realmente eu nunca tinha ouvido falar. Não, eles fazem a massa normal. Não que nenhuma massa seja feita plantando bananeira, viu, gente? Eu tenho uma raiva quando alguém fala anormal. Não, gente, nem nada é plantando bananeira, então é normal.
Eles fazem a massa do jeito convencional. E aí, depois eles recheiam tipo churros. Cortam, em vez de botar salada, caruru e tal, eles botam algo tipo churros. Entendi. Doce de leite, né? Isso. E se eu não me Eu achava engano... que não podia piorar. Com aquele gosto de dendê, hein? Não, Gosto de... gente, ó, Se pelo amor de Deus. se você compra... Eu acho assim que fere um pouco a minha cultura. Eu acho que eu me sinto um pouco ofendida. Se você compra acarajé doce ou coloca ketchup no acarajé, você não merece meu respeito. Esse também nunca tinha ouvido falar, não. Ketchup? E acarajé, Pô, acarajé. Pedem muito! E eu Eu não gosto. como, mas se eu comesse só seria porque É a cara dela. Não merece meu respeito. Pimenta- Não, pimenta não tudo comeu bem, ainda merece meu respeito, como se meu respeito valesse alguma coisa. não, é ok. Você não tem nem respeito, viu, meu filho? Deixa eu só lhe falar isso. Pedem muito. E eu dou essa explicação porque é algo muito cultural, acarajé. Então eu acho que fere a cultura. Tá vendo aí, Memento? Certo? Quando você for lá, você já vai saber já. Ela não come acarajé. Eu não como. Abará? Mas também não. Eu tenho... É porque é coisa de macumba, né? Aí você sabe Aí como eu é só que é gosto. esse povo gospel. Aí não come Jura? projeto de macumba. E a pessoa falando do bolinho de Jesus logo pra quem? Pra mim. Acredita nisso? Viu, gente? É ironia. É bom avisar, né? É bom avisar. avisar. Vocês não estão olhando pra nossa cara que a gente consegue falar com ironia um pro outro. Só no Eu olhar. já não vou nem mostrar esse programa pra minha mãe, porque pra ela é quase bolinho de Jesus também. E eu falei 2 vezes bater punheta pra si mesmo. A terceira foi agora, né? Com sua mãe não ouvir realmente. É uma metáfora, viu, gente? É uma metáfora, é ironia, né? Gente, é metáfora. Talvez não, tem uns caras que eu não duvido que sim. Ok. Os Bolsonaro eu não duvido. Eu também não duvido. Ok. Um alô aí pros amigos bolsonaristas que ouvem o nosso podcast. A Grande gente abraço, ama obrigado pela vocês. companhia. A gente ama vocês. Não. Ninguém ama vocês. Vocês não têm amor. Vocês Jesus amado. Gente, ó, a gente tava falando da agressão contra a mulher, isso é uma agressão psicológica aos bolsominions, viu? Para com isso. Mas aí também Você vai ser só uma agressão constatação. psicológica a pessoa não poder colocar ketchup no que ela quer colocar. Porque eu vou dar o mérito de quem fica também falando que culturalmente fere ao cara lá, sei lá, quem foi que inventou a pizza, você enfiar o molho mesmo. É ver a outra também. Eu vou comer do jeito que eu quero, viu? Acabou. Polêmica, viu, gente? Polêmica. Coloquem aí Polêmica. coloquem nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Você acha que você aqui é melhor do que João Kleber? Jamais. Então, finalizando também o momento cultura, Finalizando. vamos ao fato ou fake pra finalizar o programa. Eu sei que você tava doido pra saber se é verdade, você não teve nem coragem de ir no Google procurar se o que a gente falou é verdade. Fato ou fake? Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem. A folia dos cus prolapsados. Onde começou o kit gay? Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Fato ou fake? Patifes! Mas vamos lá, fato ou fake? Após a Semana da Consciência Negra, abre a Semana do Racismo. Ai. A semana do racismo, é mês do racismo, é ano do racismo, é vida do racismo, Quando é que a gente vai conseguir curar essa questão, né? Nós tivemos aí o promotor, que a gente já anunciou, né? Já noticiou que o promotor de justiça foi acusado de racismo durante uma palestra. Tivemos o caso De Balotelli, né? O presidente do clube em que ele está atuando no momento é o Brescia. Eu não sei se é exatamente essa a pronúncia do clube. Brescia. Talvez. É? Brescia? Brescia. Ok. Eu acho que é Brescia. Ok. Eu não sei nem que clube é. Hoje ele é do contra comigo. Ok, né? Não, Itália, Eu ouvi Brescia. eu não sou obrigada mesmo a saber como se pronuncia isso. Porque ranço. Ops. Então, ele disse a seguinte frase: é negro, o que devo dizer? Está trabalhando para se clarear, mas está com dificuldade. É interessante que... Será que no contrato dele tem algo que não faz com que ele possa sair do
clube por conta própria, sem necessidade de manter. Porque não há mais, sinceramente, não há mais vontade de jogar no time onde o seu patrão... Não é a vontade de você trabalhar onde o seu patrão te trata dessa forma. Você tá entendendo? Não tem como. Eu acredito que a vontade dele é de não mais jogar. Não vi se ele alguma declaração dele Também depois não vi disso. nada sobre. Eu acredito que... Eu não sei qual é o dia pior de se morar. A No gente Brasil, entrou nessa na Itália. discussão incrível aqui anteriormente. E Não, aí, negro. pensei, gente. Decidam aí o que é pior, né? Nesse caso específico aí, eu sou contrário à saída do jogador. Eu sou a favor da saída do técnico. Não é técnico, é o presidente. É o Andou no presidente. time. Presidente, né? Esse Porque, na é o verdade, problema. o time, na verdade, pelo menos os times da Europa, né, geralmente é uma empresa, né? Agora a empresa é dono do time. No caso, o presidente... Ele é o dono mesmo. Ele é o dono Ele é o desse próprio time, dono. né? Infelizmente, você não iria querer. Tira o dono, vai pra prisão. Tira o dono. Tira o dono, vai pra prisão. Tivemos o caso de algumas semanas atrás do Tyson, mas essa semana aconteceu tanto caso de racismo. Casos isolados, viu? Porque não existe racismo no Brasil. Foram. Não, é claro. É um Claro, existe. erro. Entendeu, né? Infelizmente, e a gente até vai falar sobre essa questão de que não existe racismo no último Papo Fake, né? Mas então, Você citou o Tyson, eu gostaria de novo de frisar pelo que ele passou lá no Shakhtar e acabou levando punição pela reação dele ao sofrer racismo. Isso é outra coisa que a gente pega no que é nação e a gente pega no papel do que o futebol tem, né? A gente que gosta, a gente que curte, a gente sabe que daí tem o poder de começar a mudar as coisas. Então, quando a gente vê uma atitude como essa, sinceramente, pra mim, se eu fosse jogador, o cara devia ter no contrato assim, a possibilidade dessa questão de romper, não tem condições de você estar. Eu me recordo até, se eu não me engano, foi Malcolm que jogava no Corinthians, ele tá jogando em algum time da Rússia agora, e ele sofreu preconceito dos próprios torcedores do time que não queremos esse negro jogando aqui, não. Sim, existe uma cultura em alguns times, né? Rússia também, né? Bem, vamos lá, tá, vamos seguir. Ucrânia. Ucrânia. E aí a gente segue. Ele não saiu do clube. É algo que eu penso só pode ser questão contratual, porque não tem condições de um humano, como ser humano, se submeter a esse tipo de situação, sabe? Então, semana do racismo não, é a vida do racismo, né? O mundo é racista, a gente tem vários casos durante a vida inteira para ver racismo, então essa semana não foi especial não, gente, isso acontece todo dia, com gente rica, com gente pobre, claro que com pobre muito mais, né? Porque o governo tá aí para matar bastante pobre, negro. É o extermínio, né, da população negra aqui. Eu diria que depois, 2019 tá escancarado. Acho que depois daquele caso do menino que foi enforcado lá pelo guarda em alguma loja e bem no início do ano, depois da questão dos 80 tiros. Será que uma dessas cápsulas dos 80 tiros não estava lá naquela placa do aliança? Ou todas elas, né? Ou talvez todas. Lembrando que o governador rompeu com o governo federal, que foi quem colocou ele lá, né? Então, assim, é até engraçado a gente pensar em como duas pessoas que claramente têm o mesmo objetivo ainda tem coragem de acusar uma outra pelo que está acontecendo. A gente precisa pegar um programa um dia também para comentar sobre a banalidade que tá a vida, né? Tá se matando por muito pouco. E aí tem gente morrendo.
A gente Acima somos, do- perdemos a gente Perdemos, a gente somos. somos. Após o último anti-amnésia, Joaquim Phoenix, emite nota de repúdio. Sim, ele ouviu o nosso programa e em seguida Óbvio que isso não é feio. uma nota de uma errata, não é isso? De algum personagem que eu teria dito que teria acontecido uma certa coisa, que eu não vou dar spoiler nesse programa, spoiler ficou no último programa. Eu estava errado e também. Deixa eu só falar uma coisa aqui, poderia- ó. Deixa eu só falar uma coisa. O que eu tinha naquele programa? Razão. Eu tava certa. É só pra deixar claro, viu, gente? E também o fato de a gente poder ter assistido um pouco mais para falar um pouco melhor desse filme, tá? Para falar com mais informações, ok? Vamos pro próximo? Dólar e gasolina disputam pra ver quem chega primeiro aos R$6. É uma corrida acirrada, hein? É disso. Lembrando que semana passada a gente chegou aqui com o bombástico fato do dólar ter atingido a maior cotação. Nominal. Já foi, viu? Semana passada, essa semana já teve outra. atingiu. Então, atualiza que semana que vem vai ter outra também. Você que estava planejando de ir pra Disney aí, boa sorte. Eu espero que você ganhe os mesmos 33 mil que a senhora Heloísa Bolsonaro ganha pra poder ir para os Estados Unidos aí. Quando a gente receber 33 mil, vai estar valendo muito menos do que ele vale hoje, com certeza. E eu vi notícias engraçadíssimas, porque o que o brasileiro faz quando a gente tá em crise? A gente faz meme, né? Não sei se vocês chegaram a ver em alguma rede aí da mulher que confundiu achando que estava em reais e o negócio estava em dólar e ela tá totalmente pobre agora. Eu vi do Mortal Kombat, eu não sei se quem jogou Mortal Kombat vai entender. Quando você sobe de nível, você vai pegar mais um personagem mais difícil. E tava lá o dólar, de um lado os personagens eram nota de R$2, nota de 5, nota de 10, e o dólar já estava chegando na nota de 5 ali, o próximo, né? A gente sabe. A luta é acirrada. Mas e aí, gente? O que vocês acham? Gasolina ou dólar? Quem chega em R$6 primeiro? Eu aposto em Guedes. O Guedes aí sim. Lembrando que um dos motivos da alta foi exatamente essa declaração maravilhosa que o senhor melhor ministro desse governo deu. Claro, super técnico. Super técnico. É interessante que as pessoas não entendem, acham que é muita balela, mas assim, não tem necessidade da imprensa fazer muito alarde, porque a palavra de um líder de governo, de um ministro, de um presidente, ela movimenta a bolsa. A bolsa ela é de acordo com as notícias vão rolando, com as ações do governo. E quando você modifica alguma coisa, por exemplo, no começo do ano, a Petrobras perdeu 32 bilhões por simplesmente Bolsonaro ter ligado para o presidente da Petrobras e falado que não ia mexer na tarifa. E o governo, normalmente ele não mexe na presidência, ele não manda a presidência da Petrobras mexer nada. Ou seja, em apenas uma fala, Bolsonaro fez muito mais do que a Lava Jato, de fazer afundar a Petrobras. Dessa vez, com esse aumento, gente, é só falar muita merda. Fala muita merda que a bolsa estoura. Bem, corrigindo aí, não foi a Lava Jato que... Não. Apesar... As pessoas noticiadas pelo Lava Jato. Pois é. Mas E eu você só que quero- financia, compra dólar, o que tá achando? Porque muita gente acha que porque dólar tá tão distante e tal, mas como disse Ciro Gomes numa live, ele disse que o que compra o pão, o que compra o trigo do pão é em dólar. Então vai encarecer para o pobre também, para o povo. O povo tá, porque o dólar aumentou e daí eu não tenho nada a ver com isso, eu não compro dólar, né? Nerdfest, eu acho que foi não vou você pra que Disney. postou um negócio bem assim. O que sobe quando o dólar aumenta? Foi você, não foi? Sim.
Que aí você postou o pão, e outras coisas mais. Aí depois ele postou o que não aumenta quando o dólar sobe. Seu salário, o Bolsa Família e outras coisas mais porque assim. o combustível, por exemplo, a gente tem que paga em dólar, é tudo em dólar, é um padrão dólar. Aí você compra combustível, o combustível vai encarece tudo. Gente, porque o caminhão que leva Mas o frete não sobe, o caminhoneiro sai perdendo. Sim, com certeza. Entendeu? E aí, assim, eu fico pensando assim, o que a gente come, funcionamento todos aqueles agrotóxicos que vêm pra nossa comida, eles são comprados em dólar. Então encarece nossa comida. E nos mata também. Isso que a gente só nos falou foi sobre a postagem de o que sobe junto com o dólar. Gasolina, diesel, álcool, pão, carne, aluguel, escola, pedágio, tarifas, gás, leite, café, açúcar, peixes e lucro de banqueiro. O que não sobe com o dólar? Seu salário, pensão, aposentadoria, frete, remuneração de motorista do Uber, remuneração de ciclista do iFood. Então, isso te afeta muito mais do que você imagina, tá? Você que acha que é mimimi, ok. E aos batedores de panela de uns anos atrás, tá esperando vocês agora, viu? Você lembra da mulher que gritou no posto de gasolina por R$2,20? Eu preciso saber onde tá essa pessoa agora. A gente precisa ter ela aqui. Exatamente, se alguém que está ouvindo aí souber quem é essa criatura, manda pra gente o link aí. Por favor. Com certeza ela tem umas 5. Não, eu já imagino o discurso. Não, eu votei no Novo. Eu não me estresso com política, mas não. É interessante como o Amoedo teria voto depois de 2018. Foi em 2018, depois de 2019, né? 2019, Amoedo... O melhor. Amoedo seria presidente do país, né? Eu só fico lembrando do tanto de gente com a camisa da CBF na época, que hoje o discurso de política, não me estresse com política não vale a pena mais isso não. É impressionante. Mas sabe qual era o valor dessa camisa da CBF? Exigindo honestidade? Era R$10 no camelô. Parabéns. Oficial. Oficial. É a cara da classe média brasileira. É a cara da classe média. Qual o problema com as camisas do Brasil? É a camisa da CBF? É a camisa do Brasil. É a camisa da CBF ou a camisa do a culpa não é minha, eu votei no Aécio, vocês lembram dessa camisa? Meu Deus. Eu não sei se você viu uma... eu não sou bolsominion, eu estou torcendo apenas pelo Brasil. Pelo Brasil em campo. Foi numa época de jogo de Copa, de alguma coisa assim, eu não lembro. Hoje tá difícil você vestir a camisa da seleção brasileira, tá difícil. Eu quero saber se é pra voltar, é pra continuar torcendo a favor, depois de tudo isso, a gente ainda tem que torcer, pode apoiar você contra. Presidente da fundação, isso aqui é fake, eu tenho certeza. Já vou fechar aqui, viu? Eu vou falar que é fake, viu? Que presidente da Fundação Palmares nega a existência de racismo no Brasil e pede fim do movimento negro. Eu bato que é fake, não é? Fala sério. Manda esse programa pra ele. Esse programa vai ser bem instrutivo, né, pra ele, né? Alguém quer falar o que aconteceu pra mim, por favor? Bem, nomeado por Bolsonaro. Por quem? Bolsonaro. Mentira! Surpresa! Você que é fake essa. Não. Fala que a escravidão foi benéfica para os negros, certo? Claro. Nega a existência do racismo no Brasil e prega o fim do movimento negro. Ataca Marielle, Thaís Araújo. Não. Isso aí é o representante da Fundação Palmares hoje. É uma trollagem do Cid não salvo, com certeza. Alguém com certeza pegou essa referência aí que talvez falou. Ele é denominado aqui na matéria como militante da direita. Sérgio Nascimento de Camargo, o novo presidente da Fundação Palmares, é negro, claro. Né? E só que é eleitor de Bolsonaro, né? Então tem essa diferença. É um negro eleitor de Bolsonaro. Claro. A polícia vai, fazer uma diferenciação aí quando ele for pego andando na favela aí, menino.
Com a camisa da CBF. Se tiver com a camisa da CBF, tá tudo resolvido pra ele. É provável que sim, viu? Então, ele defendeu o fim do feriado da consciência negra, né? E atacou essas personalidades e também a Marielle Franco, que foi assassinada, né? A gente percebe, na verdade, a repetição do discurso de Bolsonaro e dos seus asseclas, né? Que, na verdade, nada mais é do que uma representação de todo o ódio que existe nesse partido e agora também nessa presidência. Parece que não vai salvar um, né? Parece que para qualquer lugar que a gente olhe e tem uma indicação maravilhosa do excelentíssimo presidente dessa república, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Porque se você não vê o tamanho do absurdo dessa notícia, que é fato... É fato. Eu não sei se você ainda tem esperança pra você tem alguma coisa errada. Essa semana a gente estava falando sobre essa semana ser a semana do racismo e tal. Esqueci de comentar sobre a Cacau Protásio, que é atriz, né, que ela sofreu racismo nas redes sociais. Ela estava gravando um filme no Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, no comando do Corpo de Bombeiros, e após a saída dela, chegou na internet, vazou na internet, os áudios de um dos bombeiros falando ela sofreu gordofobia e racismo, que ele chamou ela de vários nomes, né? A gente não precisa repetir aqui, porque a gente aqui não dá palco para esse tipo de frase, para esse tipo de pessoa. A gente aponta o dedo. E chega um cara desse e nega racismo. Mas é bem coerente, né, gente? Porque, na verdade, se você observar, é bem coerente desse governo você nomear pessoas para pastas que essas pessoas odeiam. Né? Parece que é bem contrário, assim, né? Ministro do Meio Ambiente, odeia o meio ambiente. Né? Ministro da Educação, odeia as universidades públicas, né? Agora, na Fundação Palmares também, um negro que diz que não tem racismo no Brasil. Então, esse tipo de é bem coerente, como a gente falou, né? Claro. A incoerência é coerente. O ministro da Economia que falou que não tem problema, o dólar vai subir mesmo, isso é normal. É normal. A gente está em boas mãos. Finalizamos, então. É fato mesmo? Tem certeza que é fato isso? Peraí, deixa eu só... É fato. É fato. Pelo amor de Deus. Finalizando mais um programa desse jeito, eu queria finalizar, a gente tá próximo, a gente tem que finalizar com uma coisa mais né? Feliz, né? Porque, pelo amor de Deus, esse país faz beber mais. Ô, Glória. Vou finalizar agradecendo aqui a sua audiência. Eu sou o NerdPet, me segue lá no Twitter, @NerdPetOficial. Eu sou a Gente Somos, estou lá no Twitter como @AgenteSomos1. Eu sou o Inception. Não me siga no Twitter, não. Você vê. Podem procurar na descrição, né? Nós temos na descrição do programa todos os links, Facebook, Twitter, Instagram. Não temos não. Coloca o meu Instagram lá, viu? Coloca lá. No Twitter a gente vem colocando, agora Facebook, Instagram é pesado, meu amigo. Pronto, eu sou a Senhora Memento e não deixe de seguir a gente no Twitter, Amnésia Antes. Tá lá que a gente vai estar sempre retweetando as coisas tristes e comentando os absurdos desse país. Certo. E rindo, sempre. Novamente, eu preciso falar que eu apoio muito a aula de coquetel molotov. Vamos botar fogo nesse país. Gente, um abraço, obrigado pela sua audiência, até a próxima. Espero que na próxima semana tenhamos mais uma gravação legal para você. Fogo nos fascistas, um abraço!